Prepare-se, porque o que você vai assistir agora pode mudar a forma como você encara a sua vida. Então, neste vídeo, nós reunimos as mensagens mais poderosas do Joel Osteen, traduzidas e dubladas para que cada palavra fale direto ao seu coração. São ensinamentos sobre fé, esperança e vitória que já impactaram milhões de pessoas no mundo inteiro. Fique até o final, porque cada minuto pode ser a chave que você precisa para superar os desafios e viver o que Deus planejou para você. Então fala, abençoado, tudo bom com vocês? Então nesse vídeo, caso você tenha suas dificuldades do dia a dia, nesse vídeo você vai ouvir uma palavra dublada do Joel Osteen, para que nós possamos aprender a colocar as nossas dificuldades, as nossas ansiedades nas mãos de Deus, e que nós possamos orar e abençoar, continuar persistindo, que Deus vai fazer um milagre. Deus tem um propósito na vida de cada um, tem um propósito na minha vida e na sua. Amém? Então, sem mais delongas, bora assistir o vídeo. E se minha saúde não melhorar? E se minha empresa tem demissões? E esse familiar me fez mal? Eu tenho que consertar isso. Você vai esperar. Você mesmo para baixo, carregando coisas que você nunca deveria carregar. É por isso que você pode se sentir cansado e incapaz de dormir à noite. Faça um favor a si mesmo e comece a lançar essas coisas. Eu disse que eles viriam, mas se você ficar em paz, você tem que ser bom em entregá-los a Deus. A palavra lançada é uma palavra de ação. Quando você está pescando, você lança uma vara, não um golpe complacente. Deixe-me jogar isso lá fora. Conheço você. Balance o braço com força e balance agressivamente o pulso, a ação e energia da mesma maneira. A ansiedade não vai simplesmente desaparecer de você. A preocupação não vai desaparecer por conta própria. Você não pode simplesmente sentar e esperar que as coisas mudem. O que vai acontecer com seus filhos? Há tantas distrações hoje em dia que provavelmente terão problemas. Você não pode ficar pensando nesses pensamentos. Deixe-os ir. Deixe-os desistir. Faça com que ele viva. Ou você pode dizer não. Obrigado. Meus filhos estão nas mãos de Deus, Pai, pensando que você os está protegendo, fazendo com que eles tomem boas decisões, que por mim e pela minha casa serviremos ao Senhor. Você sabe, o que você fez foi lançar essas ansiedades sobre ele. Você viu as notícias sobre a inflação da economia, nos preços do gás. E se as coisas continuarem acontecendo? E se o seu negócio não der certo? E se você não puder pagar suas contas? O inimigo adoraria para você se preocupar com coisas que nunca vão acontecer. Ele adorou que você sentisse falta da beleza deste dia, porque você está tão ansioso com o amanhã. Não caia nessa armadilha. Deus não falhou com você no passado e não irá falhar com você agora. Deus cuidará de nós. Deus é fiel. Deixe-me dizer, se os preços subirem, a boa notícia é que a provisão de Deus irá subir. Eu não esperava que isso acontecesse. Eu não sabia se seria tão gostoso de vocês ficarem estressados olhando para o futuro, antecipando a pior chamada de contratação, como suas contas. O que você não está antecipando é a bondade de Deus. Davi disse que eu estava jovem, agora estou velho. Nunca vi os justos serem abandonados. Em vez de carregar essa ansiedade, faça um favor a si mesmo. Comece a lançar. Li onde ocorre o maior aumento de ansiedade é entre jovens. Há muita pressão hoje em dia com as mídias sociais. Aí está a comparação. Sou bom o suficiente? Suficientemente inteligente? Tenho seguidores suficientes? Serei popular? Se você cair nessa armadilha, você nunca se sentirá bem consigo mesmo, porque você está sempre, digamos que alguém é mais talentoso, mais bonito, mais bem-sucedido. Então, seremos essa pressão para superar o desempenho de ter mais amigos, mais azulejos
beijo e mais elogios. Esse é um ciclo sem fim. Isso não é apenas levar sua alegria, sua paz, mas você sentirá falta de quem foi criado para tentar acompanhar todos os outros. Tire essa pressão de você mesmo. É isso que está causando ansiedade. Como posso acompanhar? Você não precisa acompanhar. Você não está competindo com eles. Corra a sua corrida. Seja quem Deus o criou para ser. Bem, não posso fazer o que eles podem fazer. Eles não podem fazer o que eles podem fazer. Eles não podem fazer o que você pode fazer. Eles são tão lindos. Você é tão bonita. Você é uma obra-prima que foi feita à imagem de Deus. Salmo 55, Davi estava lidando com ansiedade. Ele disse: estou sobrecarregado de problemas. Meus inimigos estão fazendo ameaças ruidosas. Meu coração está ansioso de tanto medo e temor. Eu não consigo parar de tremer. É uma grande ansiedade o fato de Davi ser um guerreiro. Ele derrotou Golias, cidades conquistadas, liderou os israelitas nas grandes vitórias, mas agora ele está sobrecarregado e tão ansioso que não consegue seguir em frente lidando com a ansiedade. Você não tem fé suficiente. Você deve ter feito algo errado. O inimigo não estaria tentando impedi-lo se ele não soubesse que havia um chamado em sua vida. Ele sabe que há grandeza em você por estar prestes a ver um novo laboratório. É por isso que tento fazer você se sentir sobrecarregado e preocupado com o futuro, pensando que não vai dar certo. Os pensamentos lhe dirão que isso nunca vai mudar. Você sempre terá que lidar com essa ansiedade. Não acredite nessas mentiras. A ansiedade não é permanente, não vai durar para sempre. É uma temporada que isso também passará. Às vezes, Deus revelará isso rapidamente. Ele vai te levando aos poucos. Não desanime. Se você não vê nada mudando, Deus está trabalhando todos os dias. Você precisa declarar: estou melhorando. Minha mente está em paz. Meu coração está em repouso. Estou livre dessa ansiedade. Escreve aí nos comentários um amém. Escreve aí nos comentários um glória a Deus. Davi foi atacado pelo rei Saul, atacado pelo filho Absalão. Ele lidou com esses ataques. Os ataques mais poderosos não são físicos, mas mental. É por isso que o inimigo trabalha horas extras na mente. Ansiedade, medo, preocupação. Não vai dar certo. Você nunca ficará bom. Sempre estará sozinho. O que você vai fazer? Davi estava sentado ali, tremendo, acreditando nas mentiras do inimigo. Essa ansiedade e o ataque poderia ter sido o fim da história de Davi. Esta poderia ter sido a última vez que lemos sobre ele, o da ansiedade, e ele desapareceu no pôr do sol, sabendo que Davi fez algo que todos nós devemos fazer quando a ansiedade ataca. Em vez de apenas ficar sentado ali, ele disse no versículo 16: invocarei o nome do Senhor e ele me resgatará. Ele me manterá a salvo da batalha travada contra mim. Quando a ansiedade ataca, muitas vezes ligamos para nossos amigos, ligamos para nosso vizinho, ligamos para nossos pais. Está tudo bem, mas você precisa ter certeza de invocar o nome do Senhor. Invoque o Deus que te criou. Invoque o Deus que traz as coisas mortas de volta à vida. O Deus que é mais poderoso do que qualquer força que está tentando detê-lo. Ele disse nos Salmos: me ligou durante o dia da angústia, e eu te fortalecerei e te livrarei. Se você ligar para ele, ele lhe dará a força que você precisa, até que a libertação chegue todas as manhãs. Você precisa ligar para o Senhor. Obrigado por me fortalecer hoje. Obrigado. Isso é que a ansiedade não pode ficar na minha vida. Ansiedade, você não é bem-vinda aqui. Não seja complacente. Não
aceite e minha ansiedade está aumentando hoje, minha depressão é muito ruim. Não se aproprie disso, não pertence a você no momento. Você diz que você está dando permissão para ficar assim, você está convidando para a sua vida em vez de convidá-lo. Você precisa começar a jogá-lo fora. Não se deixe levar pelo que você não vê, pelo que você não tem, por quem está contra você. Deus estar por você é mais do que o mundo estar contra você. Agora, talvez você esteja prestes a se afastar do ninho. Você sabe o que Deus lhe prometeu, mas parece impossível. Nada está mudando. Certamente já teria acontecido. Se você se afastar, perderá o que Deus está prestes a fazer. Então fala pessoal, aqui é o Nando para mais um vídeo no canal. E esse é um vídeo dublado do Joel Osteen, o pastor Joel Osteen. E esse é um dos melhores vídeos mais impactantes que eu já fiz dublado aqui no canal. Então assiste até o final. Você que tá com dúvidas da sua vida, das promessas que Deus fez na sua vida, que parece muitas vezes que as coisas não estão acontecendo, por mais que você ora, por mais que você procura fazer sua parte, parece que nada está se movendo. Deus trabalha no oculto, Deus trabalha em segredo. Então muitas vezes as coisas estão acontecendo, mas nós não estamos vendo, beleza? Então esse vídeo vai ter uma mensagem muito forte. E para você que está orando, pedindo uma resposta, essa deve ser a resposta que você estava pedindo. Assiste o vídeo até o final e deixa no comentário se você quer mais vídeos como esse, beleza? Combinado? Então bora pro vídeo. Se você não se cansar de fazer a coisa certa, se você não deixar o que vê te fazer desistir do que sabe, então sua época de vida está chegando. Você colherá se não desmaiar. Mas Deus te abençoe, é uma alegria entrar em sua casa. E se você estiver em nossa área, por favor, passe por aqui e faça parte de um dos nossos cultos. Eu prometo que faremos com que se sinta em casa. Diga como se você quisesse dizer isso. Esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz, eu tenho o que ela diz que tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado a palavra de Deus. Eu confesso corajosamente que minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca serei o mesmo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre acreditar quando você não está vendo. É fácil acreditar quando as coisas estão indo do nosso jeito. Estamos tendo boas oportunidades, nossa saúde está melhorando, nosso filho está se recuperando. Quando você pode ver, não é preciso muita fé. O teste vem quando você não consegue ver nenhum sinal no que você está acreditando. Você está trabalhando duro, mas as portas não estão se abrindo. Você está orando, mas o relatório médico não está melhorando. Você está fazendo a coisa certa, mas seu casamento não está melhorando. Você sabe que Deus colocou a promessa em seu coração. Você sabe que Ele lhe deu o sonho, mas não há sinal de que isso está acontecendo. Se você apenas visse uma pequena melhora, se você apenas se sentisse um pouco melhor, pelo menos você saberia que o que estava fazendo estava ajudando. Mas muitas vezes, antes que uma promessa se cumpra, você tem que passar por uma temporada de silêncio, onde você não vê nada mudando. Você será tentado a pensar: o que estou fazendo está funcionando? Minha crença, minha oração, minha doação está fazendo a diferença? É quando muitas pessoas ficam desanimadas e desistem daquilo em que estão acreditando. Mas só porque você não vê nada acontecendo, não significa que Deus não esteja trabalhando nos bastidores. As coisas estão mudando que você não pode ver. Deus faz muito do seu trabalho em segredo. Você não pode vê-lo alinhando as pessoas de que você precisa.
você não consegue vê-lo arranjando boas oportunidades para você. Você não consegue vê-lo enviando o anjo com sua promessa, colocando a cura, a promoção, a vindicação em sua agenda. Tudo o que você consegue ver é: Joel, estou orando e nada está acontecendo. Estou fazendo o meu melhor, mas nada está melhorando. Você está em uma temporada de silêncio. A questão é: você vai ficar desanimado e parar de acreditar porque não está vendo? Ou você vai se firmar e dizer: Deus, posso não ver nada acontecendo, mas não sou movido pelo que vejo, sou movido pelo que sei, e sei que o que você me promete está a caminho. Se você permanecer na fé, em algum momento você irá ver o que Deus estava fazendo nos bastidores. De repente, as coisas vão mudar a seu favor. O que aconteceu? Você viu o que Deus estava fazendo todos aqueles meses, até mesmo anos. Você não pensou que algo estava acontecendo. Nos bastidores, as coisas estavam se encaixando. E às vezes ainda não aconteceu porque outra pessoa envolvida não está pronta. Deus está trabalhando em outra pessoa que faz parte da sua história. Ou quando esse obstáculo não estava mudando, você não percebeu, mas Deus estava usando o obstáculo para mudar você. Você estava crescendo, ficando mais forte, desenvolvendo paciência. Se ele o tivesse removido antes, você não estaria preparado para onde ele está te levando. Mas a Escritura diz: não se canse de fazer o bem, pois no devido tempo você colherá, se não desfalecer. Não diz que você pode colher, uma boa chance de você colher. Deus diz: se você não se cansar de fazer a coisa certa, se você não deixar o que você vê te convencer do que você sabe, então você está fazendo, a estação está chegando, você colherá se não desmaiar. Mas Deus não teria nos dito para não nos cansarmos de fazer o bem. Se ele não soubesse, seria fácil se cansar de fazer o que é certo. É fácil se desgastar, pensar que nunca vai dar certo. Glória a Deus, aleluia. Meu casamento nunca vai dar certo, meu negócio nunca vai crescer. Não, recupere seu fôlego. Sua estação de vida está mais perto do que você pensa. Nas Escrituras, compara a vida do crente a uma águia. Quando uma águia mãe vai ter um filhote, ela põe um ovo. Por 35 dias, ela tem que sentar no ovo para mantê-lo aquecido. Ela nunca sente o filhote chutar, o ovo nunca cresce mais. Não há sinal de que o que está dentro do ovo esteja vivo. A águia mãe poderia pensar: se estivesse viva, pelo menos ele se moveria um pouco, pelo menos eu ouviria alguma coisa. Mas dia após dia, a águia mãe fica sentada, impassível ao que ela não sente, impassível ao que não está mudando. No 35º dia, sem sinais de vida, de repente, o filhote de águia começa a bicar para fora da casca. Em pouco tempo, ele choca saudável e vazio. Mas pense na fé que é preciso para aquela águia mãe sentar em um ovo que parece morto. Ao contrário de uma pessoa, quando uma mulher vai ter um bebê, temos todos esses sinais. A barriga fica maior, os pés podem inchar, as costas podem doer, eles podem ficar mais malvados. Quer dizer, eles podem ter enjoos matinais, o útero começa a crescer. Com o tempo, é óbvio, você pode ver que o bebê está se desenvolvendo. Quando Victoria estava grávida de Jonathan, estávamos dirigindo pela estrada e eu coloquei uma música com um relógio. Ele começou a chutar no útero, como se estivesse acompanhando o ritmo da música. Você podia ver uma perna saindo daqui, um cotovelo saindo dali. Não tínhamos dúvidas de que ele estava chegando. Nos últimos 6 meses, nós nunca pensamos: eu me pergunto se ele está lá. Eu me pergunto se ele está vivo. Nós não tivemos que nos perguntar. Nós poderíamos ver se Deus trouxesse promessas para acontecer com uma pessoa dando à luz. Não seria problema permanecer na fé. Seria fácil agradecer a Ele que estava a caminho.
mas, na maioria das vezes, não será como uma pessoa, será como uma águia. Você vai ter que acreditar que algo está acontecendo quando você não consegue ver nenhum sinal disso. Você vai ter que se sentar nessa promessa, acreditando, esperando, rezando, pensando. Quando você não estiver tendo nenhum chute, quando você não estiver vendo nenhum crescimento, quando o ovo não estiver se movendo, você não ouve nenhum som lá no fundo. Você tem que saber que algo está acontecendo que você não consegue ver. Depois de algumas semanas, a águia-mãe poderia pensar: estou perdendo meu tempo, agora algo deveria estar acontecendo. Eu não vejo nenhum sinal de que o que está neste ovo esteja vivo, mas há algo em seu DNA, algo colocado nela pelo Criador que diz: eu não tenho que ver um sinal, eu não tenho que sentir um chute, eu sei que meu bebê está vivo, eu sei que minha estação está chegando, eu sei que no 35º dia esse filhote de águia vai chocar. Você pode ter promessas que você tem mantido por um longo tempo, sonhos que Deus colocou em seu coração. Cada circunstância diz: isso nunca vai acontecer. O que você está acreditando está morto. Ele já teria chutado agora. Você teria visto alguma melhora, algum crescimento. Não acredite nessas mentiras. Continue perseverando. Continue agradecendo a Deus por Ele estar chegando. Continue falando como se estivesse a caminho. Continue esperando que as coisas mudem a seu favor. Nossa atitude deveria ser: o que Deus me prometeu pode parecer morto, mas eu sei como aquela águia, o que Ele colocou em meu espírito ainda está vivo. Não precisa chutar. Eu não sou movido pelo que eu sinto. Eu não sou movido por quanto tempo está demorando, pelo que não está dando certo. Eu sei que o que Deus começou na minha vida, Ele vai terminar. O que estou dizendo? Pare de ficar desanimado porque você não sentiu um filhote. Não há nada de errado. E isso não significa que não vai acontecer. Você tem que confiar no processo. Enquanto você espera, as coisas estão crescendo. As coisas estão se desenvolvendo. Deus está juntando tudo. Ele trabalha em segredo. Você pode não ver nenhuma melhora. Você pode não ver o que Deus está fazendo. Se a águia mãe fizesse um pequeno buraco na casca e ver seu filhote, seria muito mais fácil acreditar. Eu vi, ele está lá, agora posso ficar tranquila. O problema é que o filhote de águia não sobreviveria. Algumas coisas têm que se desenvolver no escuro, em segredo. Se você pudesse ver a promessa chegando, se Deus nos mostrasse o que Ele estava fazendo, sim, não seria tão difícil de acreditar, mas isso não exigiria nenhuma fé. Você tem que acreditar quando não há nenhum sinal do lado de fora, que o que está dentro ainda está vivo. A promessa que Deus colocou em você, aquele ovo, por assim dizer, não vai se mover, não vai crescer, não vai chutar. Você pode não ver nenhum sinal de vida até o 35º dia, até a sua estação de vida, quando de repente aquele filhote de águia vai chocar, mas algo que Deus colocou em seu DNA, onde você pode acreditar, quando todas as circunstâncias dizem que isso não vai acontecer, as probabilidades podem estar contra você, seu sonho parece impossível, os relatórios médicos não estão melhorando, você tem lutado contra o vício por anos, parece que a promessa está morta, você está tentando a se afastar do ninho, esquecer o ovo, não viu nenhum sinal de vida. Bem, Deus está dizendo: volte e sente-se nele. Ele ainda está vivo. Não deixe as circunstâncias te enganarem. Só porque você não vê nada acontecendo do lado de fora, não significa que algo não esteja acontecendo do lado de dentro. Bem, Joel, eu nunca senti meu bebê chutar. Ele não vai chutar no ovo. Temos que andar pela fé e não pela visão. Os israelitas estavam viajando pelo deserto, indo em direção à terra prometida, quando chegaram à cidade de Jericó. Esta foi a última cidade que ficou entre eles e a cidade de Canaã.
a terra que Deus lhes prometeu. Jericó era cercada por um enorme muro de pedra. Era tão grosso que carruagens podiam andar em cima dele. Deus disse a Josué para fazer os israelitas marcharem ao redor dos muros por 7 dias sem dizer uma palavra. Esses 2 milhões de pessoas saíram e uma vez por dia começaram a andar ao redor do muro. No primeiro dia, nada aconteceu. No segundo dia, nada. Estava quente, empoeirado. Eles já estavam cansados, esgotados de viajar pelo deserto. Andaram no 4º dia, nada. Na 5ª vez, nada. Posso imaginar que eles começaram a ficar desanimados, pensando: o que estamos fazendo aqui? Parecemos tolos, nada está acontecendo. Não teria sido tão difícil de acreditar se, enquanto eles estavam andando por aí, eles viram uma pequena rachadura no muro começar a se formar. Talvez na 4ª vez, algumas das pedras no topo se quebraram. Na próxima vez, a fundação começou a se soltar. Se eles tivessem visto um sinal de que as coisas estavam melhorando, algo para encorajá-los, uma pequena rachadura aqui e ali, mas nada estava mudando. Eles estavam sentados naquele ovo fazendo o que Deus pediu que eles fizessem, andando pela cidade sem reclamar. Eles estavam fazendo a parte deles. Por que Deus não estava fazendo a parte dele? Deus trabalha em segredo. Naquele ovo, você não pode ver o filhote se desenvolvendo. Os israelitas não gostaram. Eles estavam desconfortáveis. Mas aqui, esta é a chave. Eles continuaram fazendo a coisa certa. Eles não se cansaram de fazer o bem. No 7º dia, na 7ª vez, ainda não havia sinal do muro enfraquecendo. Ainda parecia tão forte, resistente como era antes de começarem, mas quando completaram a 7ª volta, de repente os muros caíram. Eles chegaram ao seu devido tempo, seu 35º dia, mas muitas vezes permaneceremos na fé. Se virmos o muro rachando, acreditaremos se nosso chefe começar a nos tratar melhor, se nossa saúde começar a melhorar. Estamos esperando para chutar. Deus, me dê um sinal, me mostre algo que você vai mudar isso. O que estou dizendo é que você pode não receber um sinal. É quando você tem que cavar fundo e dizer: eu vou sair deste ovo, é tarde demais, o obstáculo é muito grande. Ou vou fazer como os israelitas e continuar marchando, mesmo que não haja sinal, continuar agradecendo a Deus, mesmo que não esteja melhorando, continuar esperando, mesmo que o bebê não esteja chutando. Você continua fazendo a coisa certa e seu 35º dia está chegando. O que você pensou que estava morto, você não viu nenhum sinal de vida. De repente, aquele filhote de águia vai sair. Uma amiga minha com quem cresci acreditava que teria um bebê por muitos anos. Ela e o marido tentaram sem sucesso. Estávamos todos com fé, acreditando e orando, mas sem bebê. Ela foi ao médico. Eles disseram que não havia mais nada que pudessem fazer. Ela não seria capaz de ter filhos. Ela é um pouco mais velha do que eu, e eu estava na casa dos 40. Pensei que era tarde demais agora. Certamente ela aceitaria e seguiria em frente. Talvez ela pudesse adotar, talvez ela pudesse fazer outra coisa com crianças. Isso nunca passou pela cabeça dela. Ela estava sempre falando sobre ter um bebê. Nunca era se, era sempre quando. Ela até fez o quarto do bebê em sua casa, decorou tudo para a criança. Ela estava constantemente agradecendo a Deus que seu bebê estava a caminho, falando como se pudesse acontecer amanhã. Ela poderia facilmente ter saído do ninho. Pensou que este ovo não parecia apenas morto, ele está morto. Já teria acontecido agora, mas quando Deus coloca uma promessa em seu coração, você pode não ver como isso pode acontecer.
parece tarde demais. Você está muito velho, o obstáculo é muito grande. Você pode inventar 1000 razões pelas quais não vai dar certo. Não se convença do contrário. Faça como ela. Continue agradecendo a Deus por estar a caminho. Continue acreditando quando não estiver melhorando. Continue sentada naquele ovo. Não se deixe levar pelo que não está mudando, andando pela fé e não pela vista. 20 anos depois, ela entrou um dia e disse: "Estou grávida." Ela não estava dizendo isso pela fé, era uma realidade. Ela não só deu à luz um bebê, ela deu à luz gêmeos aos 53 anos. Agora, não se afaste desse ninho, não desanime porque você não sentiu um chute. Deus está trabalhando por dentro. O que você não consegue ver é que a promessa está crescendo, está se desenvolvendo. O exterior parece o mesmo, você pode não ver nenhuma melhora. Tudo nele dizia que estava morto. Você está muito velho para ter um bebê. Todas as circunstâncias diziam que isso nunca aconteceria, mas aqui está a chave. Abraão não considerou o que parecia morto. Ele não foi movido pelo que viu. Você pode ter situações que parecem que nunca darão certo. Você não vê como pode ficar bem, como encontrar a pessoa certa, como vai quebrar o vício. Se você considerar isso, você ficará desanimado e deixará de acreditar. Você tem que fazer como Abraão. Não considere suas circunstâncias, considere seu Deus. Tenho certeza de que muitas vezes Abraão foi tentado a se afastar do ninho. Eles não viram nenhum sinal disso acontecendo. Ano após ano se passaram sem nenhum bebê. Eles nunca sentiram um chute, nunca viram o útero de Sara crescendo. Nesse meio tempo, Abraão cometeu um erro. Teve um filho com outra mulher, que não era o filho prometido. 25 anos depois que Deus lhe deu a promessa, Deus voltou a Abraão e disse: "Agora Sara vai ter um filho." Um ano depois, aos 90 anos, ela deu à luz um filho. O interessante é que ninguém nunca teve um filho nessa idade. É uma coisa se você tivesse visto isso acontecer antes. Sua vizinha deu à luz perto dos 90, ou você viu no noticiário a mulher dando à luz aos 90. Pelo menos você poderia olhar para trás e dizer: "Deus, você fez isso por eles. Eu sei que você pode fazer isso por mim." Pelo menos você saberia que era possível. Isso nunca aconteceu. Eles não tinham nenhum ponto de referência. Deus tem algumas coisas em seu futuro que nunca aconteceram. Você será o primeiro em sua família a entrar em novos níveis de influência. O primeiro a administrar um negócio de sucesso. O primeiro a quebrar o vício. O primeiro a manter seu casamento unido. Mas quando nunca vimos isso, é fácil descartá-lo. Joel, este ovo nunca vai chocar. Não adianta rezar, acreditar, esperar. Isso nunca aconteceu antes. Não como com Abraão e Sara. Você está prestes a dar à luz a algo que nunca viu. Algo que vai te catapultar para um novo nível. Algo onde as pessoas podem ver o fato de Deus em sua vida. Agora, em vez de considerar o quão grandes são seus obstáculos, por que você não começa considerando o quão grande é seu Deus? Ele lançou estrelas no espaço. O que você está enfrentando pode parecer impossível, mas Deus pode fazer o impossível. Ele pode fazer coisas acontecerem que nunca poderíamos fazer acontecer. Victoria conversou com uma jovem chamada Sabrina. Aos 17 anos de idade, ela foi verificar seu filho de 9 meses e descobriu que ele não estava respirando. Ela o agarrou, correu para a casa do vizinho e começou a fazer RCP freneticamente. Infelizmente, o garotinho não sobreviveu. Quando os promotores viram os hematomas em seu peito da RCP, eles acusaram a mãe de abuso que causou sua morte. Os vizinhos disseram que não era esse o caso, mas não acreditaram. Um ano depois, ela foi considerada culpada de tirar a vida do filho e sentenciada à morte aos 18 anos de idade. Sentada em uma cela de prisão 23 horas por dia, não parecia que conseguiria cumprir seu destino. Seu sonho parecia morto. Nenhuma mulher jamais havia sido libertada do corredor da morte. 6 anos depois,
Pela graça de Deus, ela recebeu um novo julgamento. Dessa vez, os vizinhos puderam testemunhar sobre a RCP. Um legista descobriu que o menino tinha doença renal, que ele acreditava ter causado a morte. Em dezembro de 1995, após 6 anos no corredor da morte, um júri a considerou inocente. Ela foi completamente exonerada e se tornou a primeira mulher a ser libertada do corredor da morte. Tenho certeza de que houve muitas noites solitárias naquela cela de prisão, onde os pensamentos diziam: você nunca sairá, isso nunca aconteceu antes, você pode ser a primeira, você pode ser a única a definir um novo padrão. Não se deixe levar pelo que você não vê, pelo que você não tem, por quem está contra você. Deus estar por você é mais do que o mundo estar contra você. Agora, talvez você esteja prestes a se afastar do ninho. Você sabe o que Deus lhe prometeu, mas parece impossível. Nada está mudando. Certamente já teria acontecido. Se você se afastar, perderá o que Deus está prestes a fazer. Você está mais perto do que você acha, que seu 35º dia vai acontecer mais cedo do que parece. Você pode não ver nenhum sinal disso agora. Quando aquele filhote de águia está no ovo, você não consegue dizer quando ele está prestes a estourar. Nada do lado de fora parece diferente. A casca parece a mesma de dia após dia. Mas então, de repente, quando você não viu isso chegando, quando tudo parece igual, a porta se abrirá. Sua saúde vai melhorar, a pessoa certa aparecerá. Você não sabe o que Deus está fazendo nos bastidores. Li que esta águia mãe tem que manter a temperatura do ovo em 105 graus. Se ela não mantiver essa temperatura, o filhote não se desenvolverá. Então, ela fica no ovo dia após dia. Ela pode estar coletando comida, construindo outro ninho, mas ela sabe que é vital manter o ovo aquecido. Da mesma forma, você tem que cumprir sua promessa em um ambiente aquecido. A maneira de fazer isso é por meio de louvor e ação de graças. Pai, obrigado, porque o que você me prometeu está a caminho. O relatório médico não parece bom, mas Senhor, obrigado por estar restaurando a saúde em mim. Os negócios estão lentos, mas não sou movido pelo que vejo. Senhor, obrigado por emprestar e não pedir emprestado. Obrigado por aquilo que eu tocar prosperar e ter sucesso. Às vezes, nossa promessa está demorando mais para se desenvolver porque estamos reclamando em vez de louvar. Deus, por que isso está demorando tanto? Quando isso vai mudar? Agora, você tem que cumprir sua promessa em um ambiente aquecido. Como minha amiga com o bebê, por 20 anos, ela se sentou naquela promessa. Ela estava constantemente agradecendo a Deus que o bebê estava chegando. Abraão fez isso. Ele poderia ter reclamado: Deus, estamos muito velhos para ter um bebê. Por que você não encontra outra pessoa? Bem, a escritura diz: Abraão cresceu forte na fé, dando louvor a Deus. Eu posso ouvi-lo o dia todo. Deus, parece impossível, mas eu sei que você pode fazer o impossível. Obrigado, porque o fruto do ventre de Sara é abençoado. Obrigado, porque o que você me prometeu, eu me tornarei o pai de muitas nações. Sua promessa está em um ambiente acolhedor? Você está mantendo uma atmosfera de fé, de louvor, de ação de graças? Você tem que manter a temperatura adequada para que a promessa se cumpra. Eu sei que muitos de vocês têm feito isso. Vocês têm sido fiéis ano após ano, acreditando quando não vê nada mudando. Prepare-se, seu 35º dia está chegando. Deus está prestes a fazer algo em comum, algo que nunca aconteceu para você. Agora, meu desafio: não se afaste do ninho, não se canse de fazer o bem, continue acreditando, mesmo que você não esteja vendo. Se você fizer isso, eu acredito e declaro que o que você pensou que estava morto, coisas que você não viu nenhuma melhora, elas estão prestes a voltar à vida de repente. Cura, promoções, avanços, casamentos, a plenitude do seu destino em nome de Jesus. Eu gosto de começar com algo engraçado. E eu ouvi sobre uma senhora. Ela estava parada em um cruzamento.
um homem apareceu pedindo dinheiro. Ela vasculhou sua bolsa e encontrou uma nota de $1. Ela disse ao homem: eu vou te dar esse dinheiro não porque você merece, mas porque isso me faz feliz. O homem olhou para ela e disse: senhora, por que você não me dá $20 e se diverte completamente? Diga como se quisesse dizer isso: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que sou. Eu tenho o que ela diz que tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu faço. Hoje eu serei ensinado a palavra de Deus. Confesso corajosamente, minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Quero falar com você hoje sobre o que está bloqueando seu crescimento. Victoria e eu estávamos em outra cidade caminhando por um parque e ele estava cheio desses enormes plantas de cactos. Elas tinham mais de 30 pés de altura, todos os tipos de formas incríveis. Fiquei impressionado, não só o quão bonitas elas eram, mas o quão grandes elas eram. Conforme continuamos pelo parque, apreciando todas as vistas, chegamos a um grupo de cactos que parecem do mesmo tipo que o cacto grande, mas eles tinham apenas a minha altura. Fui até eles e olhei mais de perto, tentando descobrir por que eles eram tão menores. Eu disse a Victoria: eles devem ser de um tipo diferente. Ela olhou para cima e disse: não, Joel, é aquela árvore. Havia um grande carvalho. Seus galhos estavam impedindo o sol de atingir esses cactos. O interessante é que eles têm o mesmo potencial que o cacto que tinha 30 pés de altura. Eles estão no mesmo solo, mesmo clima, mesmas condições climáticas. A única diferença era que algo estava bloqueando seu crescimento, porque eles estão constantemente na sombra. Eles são apenas uma fração do que foram criados para ser. E eu me pergunto se algo está bloqueando seu crescimento. Você está sob a sombra de quê? Alguém falou sobre você? Disse o que você não podia fazer? Como você não é tão talentoso? Agora, essa sombra está limitando sua vida. Você está sob a sombra da intimidação, com medo de dar um passo na fé, pensando em todas as coisas que podem dar errado. Você tem amigos que estão bloqueando seu crescimento, fazendo você se comprometer, fazer coisas que estão te segurando. O que você poderia se tornar se saísse debaixo dessa sombra? Quão alto você poderia ir se fizesse alguns ajustes? A boa notícia é que o potencial ainda está em você. Você ainda pode se tornar quem você foi criado para ser. Você só tem que sair debaixo dessa sombra, remover o que está bloqueando seu crescimento e você começará a florescer. Você irá para novos níveis. Não há nada de errado com você. Você tem a vida do Deus Todo-Poderoso em você. Ele criou você para subir mais alto, para ser bem-sucedido, confiante, para deixar sua marca. Eu estava conversando com um homem e ele estava tão deprimido consigo mesmo por causa de erros passados. Ele continuou me contando tudo o que tinha feito de errado. Ele estava tão focado em seu passado que isso estava envenenando seu futuro. Você pode ter cometido erros, todos nós cometemos, mas não deixe a culpa atrapalhar seu crescimento. Saia dessa sombra. Pare de pensar em todas as coisas que você fez de errado, vivendo em arrependimentos, pensando que você viu os seus melhores dias. Quando você vive culpado, você está de acordo com o inimigo. Ele é chamado de acusador. Ele vai te lembrar de cada erro que você cometeu nos últimos 20 anos. Ele amava que você passasse a vida se sentindo errado sobre si mesmo. O que ele está tentando fazer é atrapalhar
atrapalhar seu crescimento. Ele fará o possível para mantê-lo na sombra. Ele conhece seu potencial. Ele sabe que você foi criado para crescer. É por isso que ele trabalha horas extras tentando nos fazer sentir culpados. Sussurra: você não está à altura, você falhou de novo, você estragou sua dieta, você não passou tempo suficiente com seus filhos. Sempre há algum motivo para estarmos deprimidos. Você tem que colocar o pé no chão e dizer: não, obrigado, eu não estou vivendo sob essa sombra. Eu sei que estou perdoado, estou redimido, meu passado acabou, meu presente está seguro, meu futuro é brilhante. Isso é o que meu pai teve que fazer. Ele se casou muito jovem e, infelizmente, o casamento não deu certo. Líderes denominacionais disseram a ele que ele nunca mais estaria no ministério, que aquele fracasso o havia desqualificado para a liderança. Ele eventualmente renunciou à sua igreja e começou a vender seguros. Ele sabia que o chamado de Deus estava em sua vida, mas ele estava vivendo sob a sombra da culpa, a sombra do que as pessoas diziam: você nunca estará no ministério, você não está qualificado. A Escritura diz: o chamado de Deus em sua vida é irrevogável. Deus não muda de ideia, ele não cancelou seu destino porque você saiu do curso. As pessoas podem ter desqualificado você, mas as pessoas não determinam seu destino. Deus o faz e Ele nunca desqualifica você. Você tem que ignorar todas as palavras negativas que foram ditas sobre você. Pode ser de pessoas que você ama, pessoas que deveriam estar encorajando você, mostrando sua misericórdia, levantando você quando você cai. Em vez disso, é exatamente o oposto. Elas fazem você se sentir mais culpado, dizem que você não está à altura. Não fique sob essa sombra. Deus ainda tem um propósito para você cumprir. Você não estaria vivo a menos que Ele tivesse algo incrível na sua frente. Recupere sua paixão. Comece a acreditar novamente. Comece a ter esperança novamente. Comece a sonhar novamente. Depois de vários anos, meu pai voltou ao ministério e começou a pastorear. Ele conheceu minha mãe, eles se casaram, tiveram 5 filhos. Ele pastoreou aqui em Lockwood por quase 40 anos. Nada disso teria acontecido se ele tivesse ficado sob a sombra da culpa. Eu não estaria aqui se ele tivesse deixado essas palavras negativas limitarem sua vida. Então, há algo bloqueando seu crescimento. É algo que te impede de ficar de pé. Culpa, vergonha, medo, dúvida. Você tem que sair debaixo dessa sombra. Ela não vai sair sozinha. Você tem que fazer um movimento. Quando você faz como meu pai e começa a seguir em frente, sabendo que a misericórdia de Deus é maior que seus erros, então você vai começar a florescer. Novas portas vão se abrir. Talentos que você não sabia que tinha surgirão. Você vai realizar sonhos maiores do que imaginava. Uma coisa que pode facilmente prejudicar nosso crescimento são as pessoas com quem passamos tempo. Você precisa avaliar suas amizades, as pessoas com quem você está almoçando no escritório, o vizinho com quem você está saindo. Elas estão tornando sua vida melhor, te empurrando mais alto, te inspirando a alcançar seus sonhos, ou estão te fazendo se comprometer, ser medíocre, procurar a saída mais fácil? Você vai se tornar como as pessoas com quem você se associa continuamente. A Escritura diz: não ande perto de pessoas raivosas, ou você ficará raivoso. Diz que quando você anda com pessoas sábias, você se tornará sábio. Se você quer saber como será em 5 anos, olhe para seus amigos. Se eles fofocam, reclamam do chefe, são infiéis nos relacionamentos, difíceis de se conviver, façam favor
favor a si mesmo. Encontre novos amigos. Espíritos são transferíveis. Se seus amigos fofocam, esse espírito de fofoca vai acabar com você. Se seus amigos são críticos, esse espírito crítico vai acabar com você. Se seus amigos traem o cônjuge, esse espírito infiel vai começar a tentá-lo. Você pode não perceber, mas eles estão bloqueando seu crescimento, estão limitando seu potencial. Não é culpa deles, você tem que fazer uma mudança. Bem, Joey, e se eu ferir os sentimentos deles? E se eles ficarem chateados? Pense nisso. E se você perder o seu destino? E se eles mantiverem você como um cacto de 5 pés, por assim dizer, em vez do cacto de 30 pés que você foi criado para ser? Quão alto você poderia subir se não estivesse sendo ofuscado pelo compromisso, pela mediocridade? Eu sei que você ama seus amigos, mas seu destino é muito grande. Sua tarefa é muito importante para ficar perto de pessoas que não acrescentam nada à sua vida. Você precisa de pessoas que tragam o melhor de você, pessoas que o inspirem a fazer melhor, que o desafiem a viver uma vida de excelência e integridade. Eu tenho um amigo que trata sua esposa tão bem. Ele é tão amoroso, tão gentil, tão romântico. Ele escreve poesia para sua esposa, quase me deixa doente. Ele envia a ela esses textos amorosos nos quais ele trabalhou por 2 dias. Minha querida esposa, como você está linda hoje! Mandei uma mensagem para a Victoria, minha esposa. Eu prefiro ter um amigo que me inspirasse a subir mais alto do que a me afundar mais. Eu preferiria que ele me desafiasse a ser mais gentil, mais respeitoso, mais amoroso do que sarcástico, depreciativo. Preste atenção ao que você está vendo modelado ao seu redor. Isso tudo está entrando por dentro. Com o tempo, isso vai começar influenciando como você age, como você pensa, como você trata as pessoas. E algumas amizades foram ótimas por um tempo, mas agora você subiu mais alto, você cresceu, você subiu para um novo nível. Não significa que eles não sejam boas pessoas, mas você superou essa amizade. Não estou dizendo para nunca mais falar com eles, mas aos poucos você precisa passar cada vez menos tempo com ele. Alguns dos problemas e sofrimentos em que nos encontramos, se olharmos para trás, sabíamos que deveríamos fazer uma mudança, mas não fizemos. Não queríamos balançar o barco, não queríamos chatear as pessoas, mas o que você não está disposto a abandonar é o ponto em que você vai parar de crescer. Eu conheço um homem, ele é um crente forte, muito talentoso, muito influente, mas ele começou a andar com essa pessoa que não era uma boa influência. Seus amigos e familiares tentaram avisá-lo que ele não tinha um bom passado. Problemas sempre o seguiam, mas esse homem não ouvia. Ele sempre defendia e dava desculpas. Com o tempo, esse homem começou a se comprometer, fazendo coisas que estavam totalmente fora de seu caráter. Ele acabou perdendo seu mérito. Sua empresa o deixou ir, perdeu um grande contrato. Ele me contou mais tarde. Eu sabia que ele era uma má influência. Eu sabia que Deus estava me dizendo para me distanciar, mas eu ignorei. Deus sempre nos dá um aviso. Não o ignore. Quando Ele pede para você fazer algo, é para o seu próprio bem. Se você se livrar das pessoas erradas, então Deus enviará as pessoas certas, pessoas que o tornarão melhor, pessoas que o inspirarão, pessoas que o empurrarão para dentro. Na Escritura, Deus escolheu um jovem chamado Gideão para liderar o exército israelense contra os midianitas, mas Gideão estava com medo, ele estava se escondendo no lagar. Um anjo veio até ele e disse: "Poderoso herói, o Senhor está com você." Gideão não se sentia como um herói poderoso. Ele disse: "Não posso liderar o exército. Venho da família mais pobre. Sou o menor na casa do meu pai."
Aqui, Deus o chamou de herói poderoso. Deus conhecia seu potencial. Ele sabia que Gideão tinha grandeza nele. O problema era que Gideão estava sob a sombra do medo, a sombra da intimidação. Não posso fazer nada grande. Não venho de uma família influente. Sou uma desvantagem. Se o anjo não tivesse vindo até Gideão e dito quem ele era, não estaríamos falando sobre ele. O anjo estava dizendo: na verdade, Gideão, saia do esconderijo, saia debaixo dessa sombra, dessa insegurança, dessa mentalidade derrotada, desse pensamento de não conseguir fazer isso. Está atordoando o seu crescimento. Deus está dizendo a você: você é um herói poderoso, você está destinado a deixar sua marca, mas você tem que fazer a escolha como Gideão. Você vai ficar na sombra, se escondendo no lagar, pensando que você não tem o que é preciso, ou você vai entrar em sua grandeza, você vai acreditar que você é um herói poderoso, equipado, fortalecido e ungido? Este era o momento do destino para Gideão, ou ficar na sombra e a oportunidade passaria por ele. Deus encontraria outra pessoa, ou dar esse passo de fé e acreditar. Gideão tomou essa decisão que estou pedindo que tomemos. Ele se livrou do que estava bloqueando seu crescimento. Baixa autoimagem, baixa autoestima. Ele se viu de uma nova maneira, não fraco, derrotado, limitado, mas forte, corajoso, bem capaz. Quando ele fez isso, a Escritura diz: o Espírito de Deus vestiu Gideão com poder. Quando ele saiu debaixo do medo, da intimidação, Deus soprou em sua vida de uma nova maneira. Ele sentiu uma força, uma coragem, uma ousadia que nunca havia sentido. E muitas vezes somos como Gideão, não percebemos quem somos, estamos deixando a dúvida, vozes negativas nos convencerem de que somos limitados. Não consigo fazer nada grandioso, Joel. Venho de família errada, não tenho talento. Quem te disse isso? De onde vieram esses pensamentos? Esse é o inimigo tentando mantê-lo sob a sombra. Ele adoraria que você acreditasse nessas mentiras a vida inteira. Viva com a mentalidade derrotada, se escondendo, inseguro, com medo de sair. Este pode ser o momento do destino para você. Deus está dizendo: poderoso herói, saia debaixo dessa sombra. Poderoso herói, é hora de se levantar para quem você foi criado para ser. Quando você faz essa escolha como Gideão, veja, eu cansei de deixar o medo e os pensamentos de não conseguir ditar minha vida. Cansei de dar desculpas sobre por que não posso ir atrás dos meus sonhos. Eu acredito que sou um poderoso herói. Então, como Gideão, Deus vai se mostrar em sua vida de uma nova maneira. Você verá favor, coragem, oportunidades como você nunca experimentou. Gideão reuniu 32 mil homens, tantos quanto ele conseguiu encontrar. Eles partiram para enfrentar os medianitas. Ele estava se sentindo inconfiante. Ele tinha esse grande exército. Deus disse: Gideão, são pessoas demais. Se você derrotá-los com tantos homens, você vai pensar que fez isso com sua própria força. Deus os fez eliminar os homens até que ele tivesse apenas 300 homens. Quando você sair da sombra, haverá momentos em que as probabilidades estarão contra você. Os pensamentos lhe dirão que você deveria ter jogado pelo seguro. Não vai dar certo. Agora seu caminho está sobre sua cabeça. Lembre-se, o Senhor seu Deus está com você. Gideão marchou em direção aos midianitas com apenas 300 homens. À meia-noite, eles tocaram as trombetas e começaram a gritar: espada para o Senhor e espada para Gideão.
Gideão. Um pouco antes, ele estava escondido no lagar. Ninguém nunca tinha ouvido falar dele. Agora as pessoas estavam gritando seu nome. Deus sabe como compensar o crescimento perdido. Aquele tempo que você passou se escondendo, com medo. Claro, não se preocupe, sua hora está chegando. Deus vai compensar você. Ele sabe como acelerar as coisas. Ele não nos culpa por termos ficado na sombra. Todos nós fizemos escolhas que deveriam ter parado nosso destino, deveriam ter atrofiado nosso crescimento. Mas Deus, em sua misericórdia, não vai simplesmente deixar você começar a crescer novamente. Ele vai te empurrar para frente. Não é tarde demais. Você ainda pode se tornar o herói. Você ainda pode realizar seu sonho. Você ainda pode viver uma vida abundante. Há grandeza em você. Jeremias disse: há fogo guardado em meus ossos. Há potencial, talento, aumento que você não explorou. Saia do esconderijo. Comece a acreditar que você é um herói poderoso. Livre-se desses pensamentos limitantes. Ele está chamando você para fora da sombra, para fora de qualquer coisa que esteja bloqueando o seu crescimento. Saia e prepare-se para ver novos níveis, novas amizades, novas oportunidades, novos talentos, novas vitórias. Foi o que aconteceu com Gideão. Ele derrotou os midianitas da noite para o dia. Ele se tornou um herói poderoso, de se esconder no lagar a ser conhecido como um homem de coragem destemida. Gideão agora está listado em Hebreus 11 como um dos heróis da fé, mas ele não era como Davi, que saiu e corajosamente derrotou Golias. Ele não era como Abraão, que acreditou quando toda a esperança se foi. Ele não era como o apóstolo Paulo, que escreveu livros da Bíblia na prisão. Ele começou inseguro, intimidado, com medo. Ele foi sombreado por todas essas coisas que estavam bloqueando o seu crescimento. Deus estava nos mostrando, não é onde você começa, é como você termina. Onde você está não é seu destino. Ainda há tempo para se tornar um Gideão. Você pode sair do medo, da dúvida, da culpa e entrar em quem você foi criado para ser, um herói poderoso, um criador de histórias. Agora, pare de acreditar nessas mentiras de que você atingiu seus limites. Você sempre lutará, você já passou por muita coisa. Nunca vai dar certo. Saia debaixo dessa sombra que te limitou por tempo suficiente. Deus está pronto para se manifestar em sua vida, para fazer coisas que não são usadas, incomuns, fora do comum, para te levar aonde ninguém em sua família foi. E às vezes a razão de estarmos na sombra é que é isso que vimos como modelo quando crescemos. Fomos criados por pessoas que eram negativas, inseguras, viviam culpadas, disfuncionais. Agora, isso é normal para nós, mas não é quem você é. Isso é resultado de estar na sombra. Para algumas pessoas, o medo tem bloqueado sua família, baixa autoestima, vícios, mediocridade. Isso é o que Gideão estava dizendo. Minha família, somos todos pobres, somos todos derrotados, limitados, medrosos. Isso pode ser verdade para você quando você olha para a sua linhagem familiar, mas aqui esta é a chave. Você é aquele que Deus levantou para sair da sombra. Você é aquele que define o novo padrão para ser o que faz a diferença. Não deixe que essas coisas negativas continuem passando. Tudo o que é preciso é que uma pessoa se levante, um guia diga: eu quero sair desse medo, desse vício, dessa mentalidade derrotada, desses relacionamentos doentios, e eu quase estabeleço um novo padrão. Seremos pessoas que honram a Deus, viveremos livres, confiantes, seguros, vitoriosos. Eu li sobre um experimento que foi feito com 4 macacos. Eles os colocaram em uma sala com um poste alto no centro. No topo do poste havia um cacho de bananas. O primeiro macaco subiu no poste o mais rápido que pôde para pegar as bananas, mas quando
Quando ele estava prestes a pegá-lo, um grande balde de água fria foi jogado nele. Ele correu pelo poste o mais rápido que pôde. Não queria ter nada a ver com aquelas bananas. Em poucos minutos, outro macaco subiu no poste. A mesma coisa aconteceu. O balde de água fria foi jogado nele. Ele se virou e correu de volta para baixo. Com o tempo, os outros 2 macacos tentaram, mas mais uma vez eles foram encharcados com água. Vieram correndo para baixo. Dia após dia se passava, e mesmo que aqueles macacos adorassem bananas, nenhum deles subia no poste. Em um ponto, os pesquisadores removeram um macaco e o substituíram por um novo. Quando ele começou a subir no poste, os outros 3 macacos o agarraram e o puxaram para baixo. Não o deixaram subir. Isso aconteceu várias e várias vezes. Finalmente, esse novo macaco desistiu. Não tentou mais. Os pesquisadores trouxeram outro macaco e substituíram um dos originais. Mesma coisa, eles o puxaram para baixo. Eles trouxeram mais 2 macacos. Agora, nenhum dos macacos originais estava na sala, mas eles não deixavam nenhum macaco subir no poste. Eventualmente, a sala estava cheia de dúzias de macacos. Nenhum deles jamais havia sentido a água fria, mas nenhum deles subia no poste. Eles não sabiam o porquê, eles só sabiam que não deveriam comer aquelas bananas. E às vezes somos como esses macacos. Não sabemos porque não conseguimos realizar um sonho, porque não conseguimos ter sucesso, acabar com o vício. Tudo o que sabemos é que ninguém na nossa família nunca fez isso. Eles viviam na sombra, eles deixavam o medo, a insegurança, o pensamento limitado bloquear seu crescimento. Agora estamos na mesma sombra. Sempre que tentamos seguir em frente, há pessoas nos dizendo o quão não podemos fazer. Sempre que tentamos seguir em frente, há pessoas nos dizendo o que não podemos fazer, como não vai dar certo. É fácil aceitar, aprender a viver com a mediocridade. É isso que somos. Não, pare de deixar as pessoas te convencerem a desistir dos seus sonhos. Pode não ter acontecido para eles, mas você é um herói poderoso. Vai acontecer para você. Vá buscar suas bananas. Este é um novo dia. O favor de Deus está em sua vida de uma nova maneira. Ele o chamou para definir um novo padrão, para levar sua família a um novo nível. Conheci Yong depois do culto. Ele tinha acabado de se formar na faculdade. Ele estava tão animado. Ele foi o primeiro da família a se formar, mas quando ele disse à família que queria ir, ninguém o encorajou. Na verdade, eles disseram: não somos o tipo de pessoa que vai para a faculdade. O vovô não foi, o bisavô não foi, não fomos feitos para esse tipo de trabalho. Como aqueles macacos, eles estavam tentando derrubá-lo e nem sabiam o porquê. O jovem não apenas se formou no topo da classe como engenheiro químico, mas uma empresa já o contratou. Quão alto você pode ir se apenas se livrar do que está bloqueando seu crescimento? Mentalidades limitadas, outros macacos, quer dizer, pessoas que o puxam para baixo, amizades que estão segurando suas costas. Deus tem um grande destino para você. Há coisas no seu futuro maiores do que você imaginou, mas sempre haverá ladrões de sonhos, pessoas maldosas, pessoas que tentam te colocar na sombra delas. Elas são inseguras, elas vão tentar te convencer a ser inseguro. Você realmente acha que pode ir para a faculdade? Você realmente acha que pode começar aquele negócio? Você realmente acha que vai vencer aquela doença? Eles vivem intimidados. Eles vão tentar te puxar para a intimidação, medo, dúvida. Não morda a isca, fique no sol. Deus vai fazer você florescer para ir a lugares que ninguém jamais pensou que você poderia ir. Isso vai surpreender sua família. As pessoas vão ficar maravilhadas com aonde Deus te leva. Quando meu pai faleceu e eu
eu me apresentei para passar para a igreja, eu estava com medo e intimidado, e isso definitivamente estava bloqueando minha confiança. Eu não achava que conseguiria fazer isso, se isso não fosse ruim o suficiente. Havia certas pessoas que eu ouvi dizendo: ele não é tão bom, eu não acho que ele vai conseguir, ele é muito quieto, ele não tem experiência suficiente. Mesmo que eu concordasse com ele em parte, algo surgiu dentro de mim. Eu pensei que você não determina meu destino, você não sabe o que Deus colocou em mim. Minha atitude foi: eu já estou na minha própria sombra, tenho certeza que não estou entrando na sua sombra. E parte da razão pela qual acredito que tive sucesso foi simplesmente para mostrar a eles que eles estavam errados. Eles o enfrentaram para o mal, mas Deus o usou para acender fogo em mim, para criar uma determinação maior, uma resolução maior. Como Gideão, eu me sentia fraco, inexperiente, desqualificado, mas eu podia ouvir Deus sussurrando: Joel, você é um herói poderoso, é sua hora de brilhar, você tem o que precisa para cumprir. Sempre que você tentar seguir em frente, haverá oposição, pessimistas, pessoas que tentam puxá-lo para a sombra deles. Não morda a isca deles. O fato de que eles estão tentando desencorajá-lo é um sinal de que você está prestes a entrar em um novo nível do seu destino. Há algo bloqueando seu crescimento, relacionamentos doentios, palavras negativas que foram ditas sobre você, pensamento limitado. Quão alto você poderia ir se fizesse alguns ajustes? Não fique como um cacto de 1,5 metros quando você foi criado para ter 9 metros de altura. Tome a decisão de que você vai sair debaixo dessa sombra. Se você remover o que está limitando o seu crescimento, você vai florescer. Você vai florescer, ver favor, coragem, a ousadia para realizar o que Deus colocou em seu coração. Eu acredito em declarar, como Gideão, um herói poderoso está prestes a emergir. O poder virá sobre você de uma nova maneira. Você vai se elevar mais alto, superar obstáculos e se tornar tudo o que você foi criado para ser, em nome de Jesus. E se você recebê-lo, você pode dizer amém? Eu gostaria de lhe dar uma oportunidade de fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Entre em meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Se você fez essa oração simples, nós acreditamos que você nasceu de novo. Nós adoraríamos lhe enviar algumas informações gratuitas sobre sua nova caminhada com o Senhor. Basta acessar o nosso grupo do Telegram. Você está frustrado porque acha que não tem apoio suficiente? Nessa nova perspectiva, a maior força do universo está respirando em sua direção agora. Se você começar a passar nesses testes sem depender das pessoas, você não só viverá mais confiante e seguro, mas acredito e declaro que, como Gideão, você vai superar obstáculos que parecem intransponíveis, realizar sonhos que pareciam impossíveis e alcançar a plenitude do seu destino em nome de Jesus. Eles não podem impedir o seu destino. O que dizem ou fazem não pode anular o plano de Deus para a sua vida. Joel Osteen, Não Confie em Ninguém. Dublado por Fernando de Souza. Que tal abençoar vocês para que a alegria entre em suas casas? E se você estiver em nossa região, passe por aqui e faça parte de um dos nossos serviços. Eu prometo que você vai se sentir em casa. Vou começar com algo engraçado. Ouvi falar desses 3 filhos que saíram de casa e prosperando, eles voltaram para casa com presentes. Eles compraram algo para sua mãe idosa. O primeiro filho disse que construiu uma casa grande para a mamãe. A segunda disse que comprei um carro chique para ela. O terceiro filho disse que a mãe adora ler a Bíblia, mas você quase não consegue ver mais. Alguns meses depois, comprei para ela um papagaio especialmente treinado que pode citar a Bíblia inteira. Eles receberam uma carta de sua mãe. Dizia: Milton, a casa que você construiu para mim é muito grande. Gerald,
O carro que você me comprou é muito pequeno, mas, meu querido Donald, seu presente simples é meu favorito. O frango estava delicioso. Diga como se quisesse, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que é porque eu sou. Tenho o que diz, posso fazer o que diz que posso fazer hoje. Estarei falando com a palavra de Deus. Vou confessar com ousadia. Minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Deus o abençoe. Quero falar com você hoje sobre não depender das pessoas. É ótimo quando as pessoas acreditam nos Estados Unidos, nos incentivam e nos fazem sentir valiosos. Adoramos quando nosso cônjuge elogia, um amigo está lá para nos encorajar ou um colega de trabalho fica até tarde para nos ajudar no projeto. Deus usa pessoas para ajudar a nos mover em direção ao nosso destino. Mas aqui está a chave. Você não pode se tornar tão dependente das pessoas a ponto de obter seu valor pela forma como elas o tratam. É fácil se tornar viciado em elogios, viciado em incentivo, viciado em torcer por você agora. Você confia neles para mantê-lo se sentindo bem consigo mesmo, para estar sempre lá, para validá-lo, para fazer você se sentir aprovado, como uma droga, trabalha horas extras para tentar ter aprovação. O problema é que você está tentando obter das pessoas o que só Deus pode dar, onde o seu valor não vem de outra pessoa, vem do seu Criador. Se você confiar nas pessoas, ficará desapontado, as pessoas irão decepcioná-lo. As pessoas ficarão ocupadas e não estarão presentes quando você precisar. Às vezes, as pessoas até se voltam contra você. Nas Escrituras, Pedro era amigo íntimo de Jesus. Eles estavam juntos dia e noite. Mas quando Jesus mais precisou de Pedro, quando ele estava prestes a ser crucificado, Pedro negou que conhecesse a Cristo. Jesus poderia ter ficado chateado com Deus. Eu não entendo isso, porque meu amigo não estava lá para mim. Ele teria perdido seu destino, parado de depender das pessoas, o que elas fazem ou não fazem. Isso determina o seu valor, o que elas lhe dão ou não dão. Você não pode impedir seu propósito. Deus soprou sua vida em você. Ele o coroou com o favor dele. Então, pare de esperar que as pessoas o aprovem para começar um negócio. As pessoas podem não encorajá-lo, você pode encorajar a si mesmo. As pessoas podem não fazer você se sentir especial, você pode se sentir especial. Sou filho do Deus Altíssimo, eu sou único, sou uma obra-prima. Você terá relacionamentos melhores. Se você começar a se validar, estará sempre dependendo de outra pessoa. Você se tornará um fardo carente, esperando que outras pessoas o mantenham consertado. Posso contar a vocês sobre seus familiares? Eles já têm problemas suficientes, com os quais estão lidando para não voltarem para casa e terem que trabalhar com você por 3 horas. E isso não é apenas machucar você, é injusto com as pessoas que Deus colocou em sua vida. Eles não são responsáveis pela sua felicidade. Eles não são responsáveis por mantê-lo animado. Não coloque pressão extra sobre eles. Aprenda a receber você mesmo o valor de seu Pai Celestial. Se você basear isso no que as pessoas lhe dão, se elas mudarem de ideia e pararem de fazer isso, você se sentirá desvalorizado. Mas quando você vai a Deus para obter isso, ninguém pode tirá-lo. Não depende de como alguém te trata, como te fazem sentir, quantos elogios te fazem. Depende do fato de você ser filho de Deus Todo-Poderoso e você sabe, Ele já te aprovou. É aí que você está obtendo seu valor. Farei isso. Meus pais não me criaram para cavalgar. Não tive uma boa infância. Minha esposa nunca me elogia. Meu chefe não me deu o crédito que mereço. Eu vejo isso com respeito.
perfeito. Se você não entendeu, você não precisava. Eles não podem impedir o seu destino. O que dizem ou fazem não pode anular o plano de Deus para a sua vida. Livre-se da negatividade daquela pessoa que se afastou. Você errou, fez comentários ofensivos. Não acredite nas mentiras de que você não é talentoso o suficiente, suficientemente bom. Eles não determinam seu valor. O único poder que as pessoas têm sobre você é o poder que você dá a elas. Jesus fez com que todos os tipos de pessoas se voltassem contra ele. Políticos, líderes religiosos, críticos, tentando desacreditá-lo, fazendo-o se sentir inferior, fazendo com que ele desistisse. Ele poderia ter mordido a isca. Não devo ser muito especial para ouvir o que eles estão dizendo. Veja como eles estão me tratando. Mas Jesus entendeu esse princípio. Ele sabia que o seu valor não vinha das pessoas, veio de seu Pai Celestial. E ele disse a eles em João capítulo 5 que sua aprovação ou desaprovação não significa nada para mim. Ele estava dizendo que não preciso da sua aprovação para me sentir bem comigo mesmo. Não preciso do seu incentivo, do seu apoio para me manter seguindo em frente. Paulo disse isso desta forma em Filipenses: sou autossuficiente na eficiência de Cristo, não em nossas próprias forças, mas quando sabemos que o Criador do Universo vive e Ele nos capacitou, nos ungiu, não precisamos ter uma aprovação tão boa das pessoas. Quando as pessoas nos encorajam ou quando nos animam com o que estou dizendo, não se tornem dependentes disso. Se alguém não está lhe dando o que você espera, eles não estão validando você. Está tudo bem. Você pode se validar. Você pode se aprovar. Você é autossuficiente na eficiência de Cristo. Você pode se sentir bem com quem você é, sabendo que Deus escolheu você, criou você à sua imagem e colocou sementes de grandeza em seu interior. O que estou dizendo? Você não precisa do elogio de outra pessoa. Você não precisa receber os aplausos das pessoas. Você recebe os aplausos daquele que mais importa, do Deus que trouxe o mundo à existência. Prefiro os aplausos dele do que os aplausos das pessoas. Bom, se eu conseguisse convencer essa pessoa a gostar de mim, ela conhece muita gente, então talvez algumas novas portas se abrissem. A Escritura diz que a promoção não vem das pessoas, vem do Senhor. Deus sabe onde estão todas as oportunidades. Ele pode fazer as coisas acontecerem para você sem que você tenha que convencer alguém a gostar de você. Você não precisa brincar com as pessoas para tentar ganhar seu favor. Se eles não querem ser seus amigos, a perda é deles e não sua. Faça um favor a si mesmo e siga em frente. Não faz parte do seu destino. Deus tem conexões divinas com pessoas. Ele já está alinhado lá no seu futuro e às vezes a razão pela qual as pessoas não nos dão o que precisamos é porque elas não têm. Ninguém deu a eles. Eles não viram o modelo crescendo. Se não fossem criados demonstrando carinho com pessoas expressando sentimentos, sendo bons uns com os outros. O problema é que eles não têm nada para dar se você estiver tentando obtê-lo deles. Você vai ficar frustrado. Por que você não os deixa fora de perigo e vai a Deus? Deus tem tudo se você aprender este princípio de não confiar nas pessoas, mas ir até Ele para obter encorajamento, para a sua aprovação para si mesmo. Então você não viverá estressado, porque alguém não está lhe dando o que você espera. Se ninguém estiver elogiando você, você pode se elogiar e levantar de manhã. Olhe-se no espelho. Bom dia, sua coisa bonita. Chame pela fé. Deus chamou você de uma obra-prima. Diga o que Deus diz sobre você. Eu sou forte, sou saudável, sou único e altamente favorecido. Você tem que se fortalecer. Incentive-se e elogie-se. Você não pode confiar em seu cônjuge, seus pais, seus filhos, seu professor, seu pastor. Eles podem ter boas intenções, eles podem amar você, mas ninguém pode satisfazer
satisfazer todas as suas necessidades. Só Deus pode. Você está apenas olhando para as pessoas. Eventualmente, você vai ficar ressentido e amargo. Comece a usar isso contra elas. Isso vai azedar o relacionamento. A verdade é que não é culpa deles. Talvez eles tenham problemas. Eles poderiam estar se saindo melhor em algumas áreas. Mas, se você não confiar nas pessoas, em vez de recorrer a Deus, então você não dependerá do que alguém faz. Se eles não estão lhe dando o que você precisa, e essa era a única maneira de conseguir, então eles controlariam seu destino. Deus não desenhou o plano para a sua vida e disse: tudo bem, tudo depende se essas outras pessoas fizerem o que é certo, se elas te encorajarem, se elas te animarem, se elas nunca te decepcionarem. Em vez disso, Deus colocou tudo o que você precisa ao seu alcance. Porque eles não me elogiam? Porque eles não serão meus amigos? A atitude certa é que ninguém me deve nada. Não preciso do crédito do povo, dos aplausos, do apoio, dos elogios. Eu sou autossuficiente. Eu sei onde ir para tudo o que preciso. Meu pai foi criado muito pobre numa fazenda de algodão durante a Grande Depressão. Ele dificilmente tinha comida suficiente, qualquer roupa, uma educação limitada e uma infância muito difícil aos 17 anos. Meu pai entregou sua vida a Cristo e ele deixou a fazenda e começou a ministrar. Anos depois, quando estava na casa dos 40 e se tornou um ministro de sucesso, ele começou a pensar em como foi criado e em todas as coisas que teve de suportar. Aos 17 anos, meu pai entregou sua vida a Cristo e ele deixou a fazenda e começou a ministrar. Anos depois, quando estava na casa dos 40 e se tornou um ministro de sucesso, ele começou a pensar em como foi criado e em todas as coisas que teve de suportar. Ele se pergunta por que seus pais não lhe deram uma infância melhor, por que ele teve que ficar sem comida e sem uma boa educação. Todas essas lembranças negativas encheram sua mente e ele começou a pensar que isso não estava certo. Eles deveriam ter feito melhor. Eles não me deram o que eu precisava. Ele ficou tão agitado com isso. Ele estava prestes a viajar de volta para a cidade natal de seus pais e confrontá-los e dizer-lhes o que pensava. Pouco antes de sair, ele ouviu algo lá dentro dizendo que eles fizeram algo errado com você, não foi? Ele disse que sim, com certeza fizeram. Disse que não era justo, uma vez que eles não lhe deram o que você precisava. Ele respondeu: não foi justo. Como você acha que teria feito se estivesse no lugar deles? Sem renda, com o fechamento do banco, sem ninguém para comprar o chalé, com 6 filhos e sem gerar eletricidade, sem máquina de lavar, nenhuma conveniência moderna. Nessa conversa, muda a perspectiva do meu pai. Então, ele percebeu que seus pais fizeram o melhor que puderam com o que tinham. Eles não podiam dar a ele o que não tinham. Por que você não deixa as pessoas em sua vida fora de perigo? Talvez eles tenham feito o melhor que puderam. Podem ter tomado decisões que você não entende e que parecem colocá-lo em desvantagem. Mas você precisa se colocar no lugar deles. Talvez ninguém tenha dado a eles o que eles precisavam para dar resultados financeiros. Ninguém lhe deve nada. Deus está mantendo todos os registros. Ele viu tudo o que aconteceu em sua vida. A injustiça, o mal. Essas pessoas não podem fazer por você. Eles não podem curá-lo. Somente Deus pode dizer que lhe daria beleza em troca das cinzas. Ele pagaria o dobro pelas coisas injustas que aconteceram. Pare de esperar que as pessoas compensem isso com você. Pare de tentar fazer com que alguém se desculpe e admita isso. Eles estavam errados em lhe dar o que não tem. Se você for a Deus, você conseguirá obter o melhor. Ele tornará o resto da sua vida mais gratificante e gratificante do que teria sido se isso tivesse acontecido. Foi isso que meu pai fez. Ele deixou passar. Ele percebeu que seus pais não poderiam lhe dar o que não tinham e que ele passou a viver uma vida abençoada, próspera e bem-sucedida.
Quando você deixa as pessoas fora de perigo e desiste de tentar fazer com que elas tenham um desempenho perfeito e mantê-lo fixo, não apenas a vida delas será melhor, mas seu relacionamento melhorará. Não importa o quão boa seja uma pessoa, ela não pode lhe dar tudo o que você precisa. Percebi que não posso atender a todas as necessidades de Victoria. Posso fazer o meu melhor, posso elogiá-la, incentivá-la e tratá-la com respeito, mas eu sou humano, tenho defeitos. Se ela apenas olhar para mim, ficará decepcionada, mas se você olhar para Deus, nunca ficará desapontado. Nenhuma pessoa tem 100%. Já ouvi dizer que em um relacionamento, o máximo que a outra pessoa terá é 80% do que você precisa. Sempre haverá 20% que eles não podem te dar. Se minha esposa estiver faltando muito mais do que 20%, pense dessa forma. Se ela tivesse mais, ela teria se casado com você? Parte dos 20% que faltam é que Victoria precisa, é que não gosto de falar muito. Você me vê aqui em cima e parece extrovertido, mas no privado sou mais quieto e reservado. Conversa fiada não é das minhas coisas favoritas. E sim, é em casa. Conversamos, rimos e nos divertimos juntos. Mas Victoria e sua família podem conversar por horas. Eles se divertem. Certa vez, estávamos almoçando em nossa casa com toda a família dela em cerca de 30 minutos. Quando eu terminei de comer, pedi licença e fui até os fundos assistir aos jogos de futebol, 3 horas e meia depois. Voltei e eles ainda estavam sentados à mesa. Ninguém se mexeu? O funcionário disse que não fomos a lugar nenhum. Eu disse, do que vocês estão falando? Victoria não disse nada. Eles não falam sobre nada mais do que qualquer pessoa que eu conheço, mas a chave para um bom relacionamento é reconhecer os pontos fortes e fracos da outra pessoa e em seguida dar-lhes espaço para serem quem são, espremê-los em sua boca. Mas eu aprecio a Victoria. Ela não diz, você virá aqui e nos visitará por 3 horas e meia. Vou ficar chateado, eu vou te dar uma bronca. Ela reconhece que isso faz parte dos 20% que eu não tenho e agradeço a Deus todos os dias por não ter conseguido. Mas Victoria, ela não tenta me apertar e, mais importante ainda, ela não tenta conseguir algo de mim que eu não tenho. Se você depende de outra pessoa para atender a todas as suas necessidades, torna-se tudo em sua vida. Você vai ficar desapontado. Você tem que deixá-los fora de perigo. Às vezes, Deus nos deixa passar por períodos em que não estamos recebendo o que esperamos das pessoas de propósito. Ainda assim, faça com que elas se segurem para nos ensinar a não confiar em outra pessoa, mas para obter nosso incentivo. Quando eu comecei o ministério em 1999, eu estava muito inseguro de mim mesmo. Eu nunca tinha feito isso. Meu pai teve aquele ataque cardíaco e foi ficar com o Senhor. E eu estava tão preocupado com o que as pessoas pensavam, se eu estava fazendo isso bem o suficiente para que eles me aceitassem. Depois dos cultos, quando conversei com os visitantes e pessoas diferentes, das quais vi de elogios de pessoas que disseram, foi bom hoje, eu realmente gostei. Esses comentários foram como água para uma alma sedenta. Recebi minha aprovação, minha validação das pessoas e sinto que Deus usa isso para nos manter em movimento. Mas em algum momento, como uma mãe, nós somos um bebê tirado da mamadeira para que a criança possa crescer. Deus vai te livrar de ter que receber elogios das pessoas. Os aplausos das pessoas não significam que isso nunca vai acontecer. Isso significa que você chegará a um lugar onde não dependerá de outra pessoa torcendo por você para que possa se sentir bem consigo mesmo. Você não depende deles elogiando você e mantendo-o atualizado. É bom ouvir isso, mas você desenvolveu essa autossuficiência. Você não depende da aprovação das pessoas. Você vai a Deus para obter sua aprovação. No primeiro ano, comecei a ministrar. Toda vez que me levantava para falar, as pessoas torciam por mim. Eles foram muito encorajadores, muito leais e solidários. Sempre que eu saí da plataforma, Victoria era uma joia incrível. Você fez tão bem que poderia ter sido a pior mensagem do mundo. Sempre pude contar com ela para me dizer que era bom. E eu sei que às vezes ela estava mentindo, mas eu precisava disso naquela época.
Um dia, acabei de terminar minha mensagem de cerca de 1 ano e saí da plataforma e Victoria não disse uma palavra. Fiquei ali e esperei por muitas oportunidades. Nada ainda. Eu pensei que ela estava apenas preocupada, pensando em outra coisa. Saí para visitar os visitantes e conversar com diversas pessoas. Nenhuma pessoa me elogiou pelo meu sermão. Normalmente, todas as outras pessoas dizem algo apenas por educação. Achei que eles estavam pregando uma peça em mim. Saí de lá tão desanimado que cheguei em casa. Minha cachorrinha ouve nosso carro chegando. Ela está sempre na porta dos fundos. Estou tão feliz em me ver pulando em cima de mim. Eu abro a porta, meu cachorro nem estava lá. Então, é só você fechar os olhos e voltar a dormir. Deus usará seu cachorro até para trabalhar em você. Olhando para trás agora, eu percebo que Deus estava me ensinando a não confiar no que as pessoas pensam para ter seus aplausos e sua aprovação. Se eu não tivesse aprendido isso naquela época, eu não estaria aqui hoje, porque quanto mais alto Deus te levar, mais desaprovação haverá, mais oposição, mais crítica. Se você está baseando seu valor em como as pessoas estão tratando você, no quanto elas estão torcendo por você e você está tentando manter todos eles felizes, você nunca se tornará tudo o que Deus o criou para ser. Naqueles primeiros anos, se eu ouvisse um comentário negativo, isso estragaria todo o meu domingo. Vou para casa, essa garota está pensando que eu não fiz o suficiente, mas agora que fui desmamado da mamadeira, por assim dizer, ouço algo negativo e não me incomoda. Percebo que, desde que eu esteja fazendo o meu melhor para honrar a Deus, não preciso da aprovação das pessoas. Tenho a aprovação de Deus Todo-Poderoso. Aqui está a coisa: você nunca vai deixar todo mundo feliz. Pare de tentar agradar as pessoas. Quando chegar ao fim da sua vida, você não vai ficar diante das pessoas e prestar contas. Você vai ficar diante de Deus. Ele não vai dizer que você deixou todo mundo feliz? Você agradou toda a sua família? Você teve o apoio dos seus colegas de trabalho? Ele vai perguntar: você cumpriu meu propósito para a sua vida? Você correu sua corrida? Você terminou sua tarefa? Talvez, assim como comigo, você não esteja recebendo das pessoas o que costumava, os elogios, o apoio, o incentivo. Em vez de ficar frustrado, tenha uma nova perspectiva. Deus está fazendo você crescer. Ele está preparando você para o próximo nível do seu destino. Quanto menos você depender das pessoas, mais fortes seus músculos espirituais se tornarão e mais alto você irá. Em Juízes, capítulo 7, os midianitas uniram forças com outros 2 exércitos que cruzaram o rio Jordão e estamos prestes a atacar os israelitas. Gideão lançou um chamado a todos os seus homens. 32.000 guerreiros israelenses apareceram e prontos para lutar. Gideão estava se sentindo bem. Ele tinha um grande exército para proteger o povo de Israel. Eles marcharam em direção a esses inimigos, mas Deus disse a ele para entrar: você tem muitas pessoas com você. Se você vencer a batalha, você pensará que fez isso por conta própria. Deus o instruiu a dizer a todos que queriam deixar qualquer um que tivesse medo de voltar para casa. 22.000 homens se viraram e foram embora. Ele perdeu 2/3 do seu exército. Tenho certeza que Gideão engoliu em seco e disse: Deus, você viu o que aconteceu? Deus disse: sim, eu vi. Mas Gideão, você ainda tem muitas pessoas. Deus disse a Gideão para levar os 10.000 homens restantes para beber água. Ele deveria dividi-los em 2 grupos. Cada homem que colocasse a boca na água e bebesse, isso seria um grupo. O segundo grupo foi o homem que colocou as mãos e levou a água na boca. 9.700 homens colocaram a boca à água. Esse foi o grupo. Isso era para ir para casa. Apenas 300 homens bebem no sentido contrário. Seu exército passou de 32.000 homens para 300. Eu poderia imaginar Gideão: Deus, eu estava confiante com 32.000 homens e um pouco preocupado com 10.000. Mas Deus, 300 homens, isto é
impossível. Deus estava dizendo a Gideão: você não precisa de todos que acha que precisa. Dependendo de muitas pessoas, Deus está dizendo que você não precisa de todos os seus colegas de trabalho para apoiá-lo. Você não precisa ter todos os seus amigos e familiares torcendo por você. Aqui está a chave. Quanto menos você depender das pessoas, maior será a unção em sua vida. Quando você não depende de outra pessoa, esperando que ela o ajude, pensando que ela é o Salvador, então Deus irá liberar a ajuda dele em sua vida de uma vez por todas. Gideão saiu com aqueles 300 homens, 1% do que começou. Com Deus é sobrenatural. Ajudou-os a derrotar aqueles exércitos que eram muito maiores e muito mais equipados. Deus vai lhe dar vitórias onde as probabilidades estavam totalmente contra você. Você sabe, você poderia alcançar seu objetivo. Se você tivesse o apoio e as conexões, você poderia superar esse obstáculo. Se você tivesse os jogadores mais fortes, as melhores pessoas em sua equipe jurídica, Deus está dizendo para não se preocupar com isso. Você não precisa ter todas aquelas pessoas. Você e Deus são a maioria. As forças que estão a seu favor são maiores do que as forças que estão contra você. Se eles apenas me apoiarem, se você parar de depender, você realizará mais, com menos ajuda e com menos pessoas, por causa do favor de Deus em sua vida. Você está frustrado porque acha que não tem apoio suficiente. Nessa nova perspectiva, a maior força do universo está respirando em sua direção agora. Se você começar a passar nesses testes sem depender das pessoas, você não só viverá mais confiante e seguro, mas acredito e declaro que, como Gideão, você vai superar obstáculos que parecem intransponíveis, realizar sonhos que pareciam impossíveis e alcançar a plenitude do seu destino em nome de Jesus. Nunca gostamos de encerrar todas as transmissões sem lhe dar a oportunidade de fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Você poderia orar comigo? Apenas diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Entra no meu coração. Eu faço de você meu Senhor e Salvador. Quando você fez aquela oração simples, acreditamos que você nasceu de novo em uma boa igreja baseada na Bíblia. Mantenha Deus em primeiro lugar. Ele vai te levar a lugares que você nunca sonhou.